Autonomia, capacidade de governar-se pelos próprios meios, direito de um indivíduo tomar decisões livremente. Independência moral ou intelectual. Segundo Kant, capacidade de vontade humana de se autodeterminar, segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, com uma influência subjugante. Oprimido, a que se oprimiu, que sofreu ou sofre opressão, dominado com brutalidade, com violência, tiranizado, afligido, atormentado, torturado, vítima de opressão, tirania, humilhação. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Caramelo. Eu sou o Felipe e eu quero comentar contigo hoje um fato que aconteceu este final de semana, no qual houve a celebração dos 99 anos de vida de Paulo Freire. Caso ele estivesse vivo, estaria completando 99 anos. E eu fiz uma postagem com uma foto colorida de Paulo Freire, exatamente em homenagem ao eterno patrono da educação brasileira, desejando que ele vivesse e se fortalecesse por meio das professoras e dos professores que fazem do ato de ensinar um ato de amor. Felizmente, na minha publicação, centenas de pessoas manifestaram apoio a essa homenagem. É quase como desnecessário falar da importância, da relevância da obra de Paulo Freire no Brasil e no mundo. É importante lembrar que Paulo Freire é um dos 3 autores na área de humanas mais citados no mundo. Você não entendeu errado, não. O Paulo Freire é o 3º maior teórico, filósofo, escritor mais citado. É o 3º mais citado no mundo nas universidades que trabalham nas áreas de humanas. Portanto, Paulo Freire é um patrimônio da educação internacional, é um patrimônio da educação da humanidade. Então o meu vídeo, a minha fala não é para defender Paulo Freire, porque o Paulo Freire não precisa da minha defesa. O que eu gostaria de comentar aqui é algo que aconteceu depois da postagem, ou na postagem, na parte dos comentários. Uma pessoa veio comentar e de forma muito violenta, muito agressiva, atribuiu a Paulo Freire a responsabilidade pelo Brasil ser uma nação de analfabetos, né? E ainda de forma bastante desrespeitosa, pouco humanista, com valores bastante controversos, torcia essa pessoa que escreve na minha publicação de celebração da vida e da obra e dos 99 anos, se Paulo Freire estivesse vivo, essa pessoa escreve que torcia para que Paulo Freire estivesse com o capeta, com o demônio. Portanto, coisa boa a pessoa não estava desejando a Paulo Freire. E aí, ato contínuo a essa participação bastante deselegante, bastante sem propósito, eu busco nas redes sociais praticar alguma espécie de comunicação não violenta, no máximo que eu posso, no máximo que eu consigo. Eu tento entender o que está por trás dessas falas raivosas. Até porque eu tento entender o que está por trás das minhas falas raivosas também. E aí eu perguntei para a pessoa, tentei entender o quanto ela conhecia da obra de Paulo Freire, e se a pessoa poderia explicar melhor o que embasava de alguma forma. Não precisava nem ser um conhecimento acadêmico no sentido dessa pessoa ser especialista em educação, mas poderia ser alguém que estudou um pouco, que foi buscar alguma fonte, até para sustentar uma afirmação tão complicada como essa, de atribuir a uma pessoa num país que tem 520 anos de uma história, depois da invasão que o Brasil sofreu em 1500, uma história bastante marcada por desigualdades e por bastante seletividade nos acessos, nas oportunidades, um fator que ainda é tão marcante. O Brasil é tão cheio de desigualdades e é tão desigual nas oportunidades também. Atribuir a Paulo Freire, então eu falei, puxa vida, comente, né? Explica por que você acha que Paulo Freire é o responsável por isso. A resposta não poderia ser mais previsível, ou seja, a associação de Paulo Freire a um método que desejaria doutrinar por meio do professorado
alunos e alunas. Então essa foi a resposta de que Paulo Freire estaria a serviço da doutrinação. Ainda insistindo na questão, eu perguntei a ele se ele poderia explicar melhor o que estava por trás dessa doutrinação, porque ele mistura questões de ideologia, de socialismo, que se bem estruturadas, essas pontas poderiam trazer um argumento contrário a Paulo Freire, claro, poderia. Até Paulo Freire gostaria muito de perceber alguém fazendo isso a partir de pontos firmes, de pontos em que a pessoa está ali bancando uma fala porque A, porque B, porque C, porque D, por conta de um repertório, por conta de um contexto, por conta de uma experiência, por conta de uma análise crítica. Então, certamente, essa crítica poderia ser bem-vinda, até para criar um contraditório. O incômodo, no meu caso, não é alguém ser desfavorável à sua opinião ou desfavorável a alguém que você admira e respeita. O ponto é a forma como se faz isso, ou a falta de forma como se faz isso. E o ponto central do nosso papo aqui hoje, do meu papo contigo, a quem agradeço a atenção, é o que veio depois disso. Quando eu tentei por 2 vezes compreender de que base essa pessoa partia, ou seja, o quanto ela conhecia, ainda que pouco, mas o quanto ela conhecia, como ela tinha compreendido e colocado no contexto a obra e as práticas feitas por Paulo Freire e inspiradas na obra ou nas obras de Paulo Freire, a última resposta que eu recebi foi determinante para um mal-estar mesmo, sabe? Um mal-estar, um incômodo meu, no sentido de que isso vai muito além dessa discussão. É uma impregnação que pode se perceber nas discussões, na polarização do debate, no iminente extermínio do diálogo. Dadas as minhas perguntas, a pessoa responde assim, dizendo que o ignorante não é aquele que não leu a obra. Vem comigo, porque aqui tem uma questão central no meu argumento aqui, no meu incômodo compartilhado contigo. A pessoa me disse que o ignorante não é quem não leu a obra de Paulo Freire, mas sim quem contribuía com o obscuro que estaria presente na obra de Paulo Freire. Então, apesar da pessoa não ter lido de forma confessa, a pessoa não leu a obra de Paulo Freire, ela atribui a ignorância a quem leu e está, de alguma forma, celebrando, de alguma forma, divulgando a obra de Paulo Freire. Mas o perigo disso tudo está na confissão e numa espécie de orgulho e numa espécie de pés fincados, de cabeça altiva na ignorância. Então não é que a pessoa não teve a oportunidade, não é que a pessoa não pode buscar informação, não é que a pessoa buscou informação e não gostou e por isso faz um contraditório com quem buscou informação e gostou. É que a pessoa atribui, apesar de confessar ignorância, não ter conhecido por si mesmo a obra, atribui aos outros que conheceram, aprovam, em companhia de infinitas pessoas mundo afora, que se valem da obra de Paulo Freire, inclusive em países que têm níveis alcançados nos testes internacionais muito mais relevantes que o Brasil. Essa pessoa se acha no direito, e ela tem um direito de liberdade de expressão, mas ela se acha no direito de julgar e condenar a opinião alheia sem sequer saber do que se trata. Aí mora, para mim, radicalmente um problema, radicalmente uma bomba relógio, que se não tratada de alguma forma devida, pode resultar na impossibilidade do diálogo, na impossibilidade do conhecimento, na impossibilidade da realidade. Para ir completando, ele disse ainda, novamente atribuindo ao método de Paulo Freire o fracasso da educação brasileira, como se
toda e qualquer escola brasileira, há décadas, toda e qualquer escola brasileira, seja ela pública ou privada, seja ela de ensino fundamental, seja ela de ensino médio, seja ela de ensino superior, em pós-graduações, enfim, por todos os segmentos da caminhada escolar nos quais a gente aplica alguma prova no Brasil, mundo afora, em comparação entre países, todo esse fracasso, e não dá para discordar que a educação brasileira está muito distante do que pode vir a ser e deve vir a ser, atribui, por exemplo, o fracasso nas notas do PISA, que é um teste internacional, a Paulo Freire, como repetindo, se fosse possível demonstrar o que não é possível, porque não é a realidade, que pelo menos a maior parte, pelo menos de forma hegemônica, o método Paulo Freire estaria presente em todas as escolas. E aí, para terminar, ele me chama de socialista, comunista, essa conversa que talvez você já tenha ouvido, e de que eu, apesar de criticar o capitalismo, coisa que eu não fiz, essa postagem não tratava de capitalismo, de socialismo, de comunismo, tratava de uma celebração de um brasileiro notório, mundo afora. Ele disse que eu gosto de comer caviar. Eu nunca comi caviar. É sério, eu sei o que é, mas eu nunca comi. E que eu sou seria um crítico do capitalismo, porcaria, porque afinal de contas eu posso ser um hipócrita, que apesar de defender o socialismo, o comunismo, eu como caviar. E ele termina chamando o método de Paulo Freire de um método maldito. Se no começo eu li as definições do dicionário mesmo, dicionário Wise, as definições de autonomia e de oprimido, que são duas palavras muito presentes na obra de Paulo Freire. O seu livro mais famoso é A Pedagogia do Oprimido, e ele tem também um livro no final de sua vida, o último livro publicado em vida de Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. O que me parece que essa pessoa que fez essa série de ofensas, porque eu não posso chamar isso de crítica, porque não tem uma base crítica, porque não tem uma vontade de olhar para um fenômeno, olhar para uma ideia e tecer comentários, sugestões, contraditórios, fazendo alguma espécie de depara. Estou falando de uma forma muito simples. Não, foram apenas ofensas. Então essa pessoa, ela se aproxima muito mais de quem Paulo Freire queria defender, ou seja, este pequeno algoz, esse pequeno atirador de pedras em Paulo Freire, provavelmente é parte daquelas pessoas que Paulo Freire tentou ajudar em seu processo de libertação, pela consciência, pela autonomia, pela libertação do jugo, da corrente dos opressores. Sem saber, essa pessoa que veio com o discurso ofensivo, talvez de alguma forma bastante torta, de alguma forma bastante fraturada, reforça a importância da obra de Paulo Freire. Uma obra que busca autonomia. Algo que o pensamento dessa pessoa ofensiva demonstrou não ter. Portanto, essa pessoa seria altamente beneficiada pela obra de Paulo Freire. Afinal, autonomia é uma das categorias centrais na obra de Paulo Freire, uma tarefa fundamental no ato de educar, ligada a outros princípios basilares da prática educativa. Seria fundamentalmente a autonomia do direito pessoal na construção de uma sociedade democrática que a todos respeita e dignifica. Para Paulo Freire, a autonomia é libertar o ser humano, reconhecendo que a história é um tempo de possibilidades. É o ensinar a pensar com quem fala com a força do testemunho. É um ato comunicante, coparticipado. A autonomia é um processo de decisão e de humanização que vamos construindo historicamente, a partir de várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao longo de nossa existência. A autonomia vai se construindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. A autonomia, como amadurecimento do ser para si, é um processo, é vir a ser. Por isso, a autonomia
é a experiência da liberdade. Isso está nesse livro. Dicionário Paulo Freire, da editora Autêntica. O que eu desejo de mais valioso a mim e a você é que nós tenhamos a possibilidade de desenvolver a autonomia pela autopercepção, pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, por meios próprios e também no encontro com processos educativos externos, sejam eles também formais ou informais, sejam eles em escolas mais tradicionais ou em outros caminhos, como por exemplo a arte, que a gente possa amadurecer a nossa autonomia, a nossa lei, a nossa possibilidade de andar pelo mundo pensando de forma crítica, a partir da nossa experiência de vida, a partir do que a gente estuda, a partir do que a gente olha para o mundo e numa comunhão, num encontro desses saberes, nós possamos tecer e entretecer as nossas críticas e contribuições. Porque talvez o oprimido ou a pessoa oprimida sofra de tal forma de uma falta de liberdade que se agarra a pensamentos de outras pessoas. E por sentir dentro de si tamanha violência, por sentir dentro de si tamanha opressão, tamanho sofrimento, quanto mais violento é o pensamento que se oferece, talvez mais adesão essa pessoa tenha a esse pensamento. Não à toa que a corrente da extrema-direita, encabeçada neste momento pelo presidente da República e seu séquito, eles não se cansam de falar mal de Paulo Freire, porque Paulo Freire representa a liberdade do ser humano, representa a vontade de se libertar dos opressores, se libertar dos violentos, se libertar daqueles que só sabem lidar com o outro na base da agressão, da violência, por isso precisam oprimir o outro. Talvez, e bem provavelmente, por uma enorme insegurança de saber-se oprimido. Te desejo autonomia, te desejo liberdade.